Minha família disse a todos que eu estava morto, até que minha irmã gêmea ficou doente e precisou dos meus órgãos. Na reunião de família, meu tio disse que eu não merecia uma segunda chance. Eu olhei nos olhos dele e respondi: nem você. Foi quando deixei cair o envelope e saí, mas não antes de eles lerem o que havia dentro. Descobri que eu estava morto no ano passado. Não morto de verdade, obviamente. Ainda estava respirando, indo trabalhar todos os dias, pagando minhas contas. Mas, de acordo com minha família, eu tinha morrido há 15 anos, em um trágico acidente de carro. Pelo menos, essa foi a história que eles contaram a todos. Eu nunca saberia disso se um velho amigo não tivesse tentado me procurar online. Ele me enviou uma captura de tela da página memorial, completa com uma foto minha quando adolescente e um pequeno obituário. Júnior Santos, filho e irmão amado, foi tirado de nós muito cedo em um acidente de carro fatal. Que ele descanse em paz. Olhei para aquilo por um longo tempo. As palavras se misturaram, mas continuei lendo-as repetidamente, sentindo uma estranha dormência se infiltrar. Eu deveria ter ficado com raiva. Deveria ter pegado o telefone e exigido uma explicação. Mas a verdade é que eu não falava com minha família havia mais de uma década. Eu os deixei para trás e eles me apagaram. Talvez isso fosse mais fácil para eles. Talvez eles quisessem que fosse verdade. Eu não estendi a mão. Deixei os mortos permanecerem mortos. Mas então, um ano depois, eles me encontraram. Tudo começou com uma mensagem de voz da minha mãe. Júnior, precisamos conversar. É sobre Jaqueline. É urgente. Você pode vir aqui em casa neste sábado ao meio-dia? Não é um pedido, é uma questão de vida ou morte. Eu quase apaguei a mensagem, mas não apaguei. Em vez disso, fiquei sentado, deixando sua voz me levar de volta a um tempo em que essas ordens governavam minha vida. Eu ainda conseguia me lembrar do jeito que ela costumava dizer meu nome quando estava decepcionada, completamente cansada, como se já tivesse desistido de mim antes mesmo que eu tivesse a chance de me explicar. Por muito tempo, disse a mim, mesmo que não me importava e que tinha feito as pazes com isso. Mas acho que uma parte de mim sempre quis saber. Então eu fui. A casa dos Santos não tinha mudado. Ainda era a mesma casa colonial de 2 andares, imaculada e imponente, com suas venezianas brancas e o gramado perfeitamente cuidado. O tipo de casa que parecia aconchegante e convidativa por fora. Mas por dentro, todos os cômodos estavam frios. Fiquei na varanda por um momento, sentindo o peso daquela casa se acomodar nos meus ossos. Então, bati à porta. Ela se abriu quase imediatamente. Minha mãe estava lá, vestida com um de seus cardigans pastel elegantes, o cabelo perfeitamente penteado, como se estivesse esperando visita. Por um segundo, ela apenas me olhou, sua expressão ilegível. Então deu um passo para o lado e gesticulou para que eu entrasse. A sala de estar estava cheia. Meu pai estava sentado em sua cadeira de costume, perto do terraço com a mandíbula apertada. Meu tio Luiz estava no canto, braços cruzados, me observando com o mesmo olhar de desaprovação que eu lembrava da infância. Algumas tias e primas que eu não via há anos estavam espalhadas pela sala, se mexendo desajeitadamente em seus assentos. Então lá estava Jaqueline. Ela parecia menor do que eu lembrava. Sua pele estava pálida, seu corpo muito magro. Havia um cansaço em seus olhos, que não estava lá antes. Mas mesmo agora, ela se segurava como se estivesse acima de tudo isso. Acima de mim. Eu não me sentei. Ninguém me cumprimentou. Ninguém disse que era bom me ver depois de todos esses anos. Em vez disso, meu pai limpou a garganta e disse: Jaqueline precisa de um transplante de rim, assim, sem preâmbulo, sem hesitação, como se eu tivesse acabado de ser convocado para preencher uma função que eles haviam reservado para mim. Olhei para ele. Depois para minha mãe. Ela não me olhava nos olhos. Ela está na lista de transplantes? Perguntei. Minha mãe finalmente falou. Está. Mas o tempo não está do lado dela. Você é compatível. A melhor compatibilidade, na verdade. Levei um segundo para entender o que ela estava dizendo. Eles já tinham verificado. De alguma forma tiveram acesso aos meus registros médicos. Fizeram o teste sem o meu conhecimento
e agora estavam sentados ali, esperando que eu simplesmente aceitasse, como um bom filho, como um bom irmão. Soltei uma risada silenciosa, incrédulo. Vocês me declararam morto e agora querem meus órgãos? Um silêncio pesado encheu a sala. O tio Luiz foi o primeiro a falar. Ele zombou, balançando a cabeça. Ele não merece uma segunda chance. Virei-me para ele, tentando processar o que ele acabara de dizer. Com licença? Você foi embora, ele disse. Você se separou da família, fez sua escolha, e agora acha que pode simplesmente aparecer e ser algum tipo de salvador? Ele balançou a cabeça. Você não merece isso. Senti algo amargo subir pela minha garganta. Eu não mereço isso? Repeti. Jaqueline se mexeu na cadeira. Júnior, por favor. Eu sei que não conversamos, mas... Levantei a mão. Deixe-me te perguntar uma coisa, Jaqueline. Minha voz estava firme, muito firme. Você ao menos tentou me encontrar antes disso? Antes de precisar de algo de mim? Ela não respondeu. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Coloquei a mão no bolso e tirei um envelope. Sabe, eu tive um pressentimento de... que isso poderia acontecer. Olhei ao redor da sala. Então trouxe algo para todos vocês. Joguei o envelope sobre a mesa. Minha mãe hesitou antes de pegá-lo. Ela puxou os papéis de dentro e começou a ler. A princípio, sua expressão estava vazia. Então mudou. Seus lábios se separaram. Suas mãos começaram a tremer. Ela passou os papéis para meu pai, sem dizer uma palavra. Observei seu rosto enquanto ele lia. Ele empalideceu. Sua boca se apertou em uma linha fina. Um por um, o envelope foi passando pela sala. Vi a mão da minha tia Serena voar para sua boca. Vi os olhos da minha prima Malu se arregalarem de horror. Vi o rosto do tio, Luiz, escurecer. Jaqueline leu finalmente. Ela mal tinha chegado na metade antes de deixar o papel escorregar de seus dedos. Isso não pode ser real, ela sussurrou. Oh, é real, eu disse. Minha voz era fria. Essa é uma declaração legal afirmando que fui cortado do patrimônio da família, que minha morte foi forjada para que vocês não tivessem que dividir a herança comigo quando o vovô morreu. Olhei ao redor vendo seus rostos pálidos. E todos vocês se certificaram de que ninguém falasse. Eu me virei para meu tio. Você disse que eu não mereço uma segunda chance. Você está certo, mas você também não. A sala ficou silenciosa. Ninguém se moveu, ninguém tentou me impedir enquanto eu me virava e caminhava em direção à porta. Eu não a bati ao sair, mas queria. Saí daquela casa sem olhar para trás, mas o peso dela me seguiu. O sol estava ofuscante quando pisei lá fora, um forte contraste com o ar sufocante de dentro. Minhas mãos tremiam. Enfiei-as nos bolsos e me concentrei em respirar, no som das minhas botas esmagando o pavimento enquanto caminhava até o carro. Sentei-me atrás do volante, segurando-o com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Meu peito doía. Não de arrependimento, não de tristeza, mas de algo mais difícil de nomear. Algo entre fúria e exaustão. 15 anos. 15 anos de silêncio, fingindo que eles não existiam, apenas para que me puxassem de volta quando precisavam de algo. De mim. Não para se desculpar, não para consertar as coisas, apenas para que eu aceitasse. Eu deveria ter pensado melhor antes de voltar. Eu deveria ter dirigido direto para casa, cortado-os para sempre, deixado o passado enterrado onde pertencia. Mas não. Eu sentei ali, olhando para a casa. A varanda imaculada onde minha mãe, anos atrás, me repreendeu por sujar os sapatos. Vi as cortinas se moverem. Alguém lá dentro espiava, provavelmente verificando se eu ainda estava ali. E então, antes mesmo de perceber o que estava fazendo, peguei o telefone. Rolei pelos contatos, passando por colegas de trabalho e velhos amigos, até que cheguei a um nome que eu não pensava há anos: Jefferson Martins. Ele era o advogado com quem trabalhei quando descobri o obituário. Foi ele quem me ajudou a ter acesso aos registros legais e confirmou que minha família me declarou morto. Não por engano, mas intencionalmente. Apertei o botão de chamada. Tocou 2 vezes antes que ele atendesse. Júnior? Sua voz estava grogue. Olhei para o relógio. Não fazia ideia de qual fuso horário ele estava. Desculpe se está tarde, eu disse. Houve uma pausa, depois um suspiro. Presumo que você os viu.
Eu os vi. Outra pausa. Quão ruim foi? Exalei pelo nariz, segurando o volante com a mais força. Pior do que eu esperava. Ele não pediu detalhes. O que você quer fazer? Essa era a questão, não era? O que eu queria fazer? Eu deveria simplesmente ir embora. Eu não tinha nada a provar para eles, mas algo dentro de mim não me deixava passar. Passei a vida inteira deixando que me empurrassem para o lado, me apagassem, pegassem o que queriam sem nunca olhar para trás. Talvez fosse hora de eu tirar algo deles. Inclinei minha cabeça para trás contra o assento e fechei os olhos. Preciso que você me dê tudo o que puder sobre a propriedade, eu disse finalmente. Todos os registros financeiros. Todos. Os documentos legais. Se eles acham que podem me enterrar, quero saber o que mais eles enterraram. Jefferson não hesitou. Vou começar agora. Desliguei e coloquei o telefone no banco do passageiro. Dentro da casa, as cortinas se moveram novamente. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Dirigi por horas sem um destino, deixando a rodovia se estender à minha frente. O zumbido dos pneus abafava meus pensamentos, mas, toda vez que eu tentava afastar aquela conversa da minha mente, ela voltava rastejando. O silêncio de pedra do meu pai, a evitação de lábios apertados da minha mãe, a tentativa fraca de Jaqueline de se fazer de vítima, e o tio Luiz, sentado ali como um juiz proferindo sentenças, decidindo quem merecia ou não uma segunda chance. Cerrei os dentes. Eles não tinham o direito. Eles me enterraram. Me tiraram de suas vidas. Disseram ao mundo que eu estava morto. E para quê? Para ficar com uma fatia maior de dinheiro que nem ganharam? Para tornar mais fácil explicar por que sua filha perfeita ficou com tudo enquanto o filho decepcionante não recebeu nada? Eu não deveria ter ficado surpreso. Não fiquei. Mas saber de algo e sentir isso nos ossos eram duas coisas diferentes. Parei em um restaurante de beira de estrada, precisando de uma café, uma comida, uma desculpa para parar de me mover. O lugar estava quase vazio. Apenas alguns caminhoneiros no balcão e uma garçonete mais velha enchendo suas xícaras. Deslizei para uma cabine nos fundos, passando a mão pelo rosto. Uma caneca fumegante pousou na minha frente antes mesmo de eu pedir. Noite difícil? A garçonete perguntou. Olhei para cima, ela parecia ter uns 50 anos, olhos cansados e um crachá que dizia Gabriele, bufei, algo que quase parecia uma risada. Pode-se dizer que sim. Ela completou o café de outra mesa e voltou. Você parece que tem muita coisa na cabeça. Envolvi as mãos na caneca, deixando o calor penetrar nos meus dedos. Sim, algo assim. Ela não pressionou, apenas me deu um aceno de cabeça. O café é por conta da casa. Seja lá o que for, espero que você descubra. Eu não sabia por que aquela pequena gentileza fez meu peito apertar. Mas apertou. Comi sem sentir o gosto da comida, olhando pela janela para as luzes de neon refletindo no asfalto molhado. Eu poderia ter ficado sentado lá a noite toda, perdido em meus próprios pensamentos. Mas meu telefone zumbiu. Jefferson engoli em seco antes de atender. Sim? Você não vai acreditar nisso, ele disse. Endireitei-me, os músculos tensos. Tente-me. Houve um farfalhar de papéis do outro lado da linha. Comecei a vasculhar os registros do espólio, procurando qualquer coisa que explicasse por que eles declararam você morto. E, bem, encontrei algo. Um momento de silêncio. Seu avô deixou tudo para você, Júnior. As palavras não fizeram sentido no começo. Pisquei. O quê? O testamento dele. Ele deixou todo o espólio para você. A casa, os investimentos, as economias, tudo. Segurei firme a borda da mesa. Isso não faz sentido. Claro que faz, Jefferson disse. Talvez ele tenha visto como eles te tratavam. Talvez ele quisesse garantir que você saísse por cima. Houve uma pausa, mas aqui está a questão. O testamento nunca foi executado. Seus pais o contestaram e na hora de abrir o inventário, eu estava morto. Completei, a voz baixa. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Eles não apenas me apagaram, eles me roubaram. Júnior. Jefferson disse cuidadosamente. Eu não sei o que você quer fazer com isso, mas você tem um caso, um real. Se quiser, pode lutar por isso. Eu exalei lentamente.
O peso disso se acomodou profundamente em minhas entranhas. Eu poderia lutar. Eu poderia fazê-los responder pelo que fizeram. Pela primeira vez em anos, eu tinha influência e não tinha certeza se queria me afastar dela. Sentei naquela cabine muito depois que meu prato esfriou, olhando para a superfície granulada da mesa, enquanto as palavras de Jefferson ecoavam em minha cabeça. Eles roubaram de você. Eu sabia que não deveria ter me surpreendido. Afinal, eles mentiram para o mundo inteiro sobre minha existência. Reescreveram a história como se eu nunca tivesse importado. Mas, de alguma forma, isso era pior. Foi calculado. Deliberado. Agarrei minha caneca de café, meus dedos flexionando ao redor da cerâmica. Meu avô, Gabriel Santos, tinha sido uma das poucas pessoas naquela família que realmente se importava comigo. Ele era quieto e reservado, mas eu ainda conseguia lembrar do jeito que ele costumava me dar dinheiro extra quando meu pai não estava olhando, de como me levava para pescar quando eu era criança, ensinando-me a dar nós e lançar a linha na água enquanto Jaqueline ficava em casa, entediada demais para se incomodar. Não deixe que eles te diminuam, ele me disse uma vez, sua voz baixa para que meu pai não ouvisse. Você merece ocupar espaço neste mundo, Júnior. Não deixe que eles roubem isso de você. E ainda assim eles tinham roubado tudo o que ele me deixou. Uma queimadura lenta acendeu em meu peito, o tipo que começa fundo e ferve, espalhando-se como um incêndio. Eu precisava de provas. Joguei algumas notas na mesa e deslizei para fora da cabine. Meus movimentos, firmes e controlados. Gabriela garçonete me deu um olhar quando passei. Cuide-se. Eu mal assenti enquanto empurrava a porta e entrava no ar úmido da noite. Eu precisava voltar. No momento em que estacionei em frente à casa dos meus pais, já passava da meia-noite. A maioria das luzes estavam apagadas, mas a luz da varanda ainda estava acesa. Eles estavam me esperando sair do carro. O ar estava pesado com o cheiro de grama molhada e sal do porto próximo. Enquanto subia os degraus, meu pai abriu a porta. Ele não parecia surpreso em me ver. Júnior. Sua voz estava firme, calma, como se ele ainda estivesse no controle. Entrei. Passei por ele sem dizer uma palavra. A casa estava mais silenciosa agora, mais vazia. Minha mãe estava sentada rigidamente no sofá, mãos cruzadas no colo. Ela olhou para mim, sua expressão ilegível. Jaqueline não estava lá. Onde ela está? Perguntei. Minha mãe piscou. Quem? Lancei-lhe um olhar penetrante. Jaqueline? Meu pai. Fechou a porta atrás de mim. Ela está descansando, disse suavemente. Teve um longo dia. Aposto que sim. Andei mais para dentro da sala de estar, meus olhos examinando o espaço. Era exatamente como me lembrava. Tapetes ornamentados, estantes cheias de capas duras caras que ninguém nunca lia, o velho relógio de pêndulo que estava lá desde minha infância. Era como entrar em uma exposição de museu da minha própria vida. Cruzei os braços. Eu sei, minha mãe se mexeu um pouco. Sei sobre o testamento, lá estava. O enrijecimento quase imperceptível da postura do meu pai. O piscar rápido dos olhos da minha mãe em direção a ele, antes que ela se recompusesse. Eles passaram anos elaborando sua versão da verdade, mas não estavam prontos para este momento. Meu pai exalou pelo nariz. Júnior, isso não é algo que devemos discutir assim. Assim como o quê? Cortei. Cara a cara, minha mãe franziu os lábios, ainda se recusando a olhar diretamente para mim. Você não entende o quadro completo. Então me ajude a entender. Respondi. Minha voz perigosamente calma. Ela hesitou, seus dedos apertando-se no colo. Meu pai foi quem falou. Seu avô não estava bem quando escreveu aquilo, disse ele. Sua mente estava escorregando. Ele não estava pensando claramente. Tomou uma decisão irracional e tivemos que intervir para consertar isso. Uma risada afiada escapou dos meus lábios. Consertar? Você quer dizer roubar de mim? O maxilar dele se contraiu. Não seja exagerado. Exagerado? Já dei um passo mais perto. Vocês fingiram minha morte para encobrir seus rastros. Isso não é dramático, isso é criminoso. Minha mãe se levantou abruptamente, alisando a frente da blusa, como se pudesse aliviar a tensão na sala. Júnior, você saiu, disse, sua voz falhando. Você desapareceu, nenhuma ligação, nenhuma carta.
Não tínhamos como saber se você estava vivo. Olhei para ela. Vocês nunca me procuraram. Silêncio. Ela engoliu em seco. Balancei a cabeça. Não. Não minta para mim de novo. Meu pai suspirou pesadamente, esfregando a têmpora. Júnior, o que você quer? Olhei entre eles. As pessoas que passaram anos fingindo que eu não existia. As pessoas que reescreveram a história para servir a si mesmas. Eu queria muitas coisas. Queria meu avô de volta. Queria nunca ter posto os pés nesta casa novamente. Queria ver a expressão em seus rostos quando tudo o que roubaram viesse abaixo. Mas, acima de tudo, queria que soubessem que haviam perdido. Sorri. Eu quero o que é meu. O rosto do meu pai endureceu. Você não merece isso. Lá estava a verdade. Exposta. Inclinei minha cabeça. E vocês merecem? Nenhum dos dois respondeu. Dei um passo para trás, ajustando minha jaqueta. Jefferson entrará em contato. Os lábios da minha mãe se separaram ligeiramente. Você não faria... Eu faria, interrompi. E eu farei. Virei-me e caminhei em direção à porta. Meu pai não tentou me impedir. Minha mãe não implorou. Eles já tinham me enterrado uma vez. Apenas não esperavam que eu rastejasse para fora do túmulo. E eu não olhei para trás enquanto saía. O ar da noite estava denso, com a umidade grudando na minha pele, enquanto eu caminhava em direção ao meu carro. Minhas mãos estavam firmes agora. Não tremiam mais, não hesitavam mais. Eles tinham roubado de mim. Eles tinham reescrito a história para me apagar. E agora eu ia queimar sua realidade cuidadosamente elaborada até o chão. Jefferson trabalhou rápido. Em uma semana, ele compilou todos os documentos legais vinculados ao espólio do meu avô. O testamento original, as emendas fraudulentas, os registros da minha suposta morte. O dinheiro deixava rastros, e tudo era pior do que eu esperava. Meus pais não só falsificaram documentos legais para me excluir, mas também drenaram o patrimônio ao longo dos anos. A riqueza do meu avô, a casa, os investimentos, tudo foi canalizado para suas contas e gasto em carros de luxo, clubes de campo, férias na Europa. Eles viveram luxuosamente com dinheiro roubado, enquanto fingiam que eu não existia. Mas a evidência mais contundente era uma declaração assinada por uma testemunha. Roberto Maravilha, um dos ex-associados jurídicos do meu pai. Ele estava lá quando os documentos fraudulentos foram criados. Ele ajudou a empurrá-los pelos tribunais. E agora, depois de uma amarga briga com meu pai sobre dinheiro, estava mais do que feliz em testemunhar contra eles. Você os tem, Júnior. Jefferson disse por telefone. Mortos para direitos, podemos levar isso ao tribunal ou... Ele hesitou. A outra opção. Eu sabia o que ele queria dizer. Um processo civil poderia se arrastar por anos, mas se eu quisesse algo mais rápido, algo mais alto, eu poderia levar isso direto para a imprensa, destruí-los publicamente, expor tudo. E foi exatamente isso que eu fiz. Enviei tudo para o jornal da Folha, o maior jornal da cidade. O artigo chegou à primeira página em poucos dias. Advogado local e esposa, acusados de forjar a morte do filho para roubar propriedade da família. Foi brutal. O jornal publicou todos os detalhes. Como meu pai usou sua influência legal para empurrar documentos fraudulentos pelos tribunais, como minha mãe foi cúmplice, como eles usaram a herança do filho morto para financiar seu estilo. De vida de alta sociedade. A mídia devorou, repórteres invadiram, vizinhos sussurraram. As mesmas pessoas que antes admiravam meus pais, agora os olhavam como criminosos. Mas a pior parte para eles... A Associação dos Advogados iniciou uma investigação. A licença do meu pai para advogar, seu orgulho, seu status, toda a sua identidade, estavam de repente em risco. E ele sabia quem era o responsável. O telefone tocou uma semana depois. Era meu pai. Deixei ir para o correio de voz. Então minha mãe tentou. Depois, Jaqueline. Eu ignorei todos eles. Finalmente, um e-mail chegou. Uma única linha vinda do meu pai. Me encontre. Eu quase o apaguei. Quase. Mas uma pequena parte obscura de mim queria ver. Queria assisti-los desmoronar. Eu o encontrei em um café tranquilo e decadente nos arredores da cidade. Ele já estava lá quando cheguei.
sentado em uma mesa nos fundos, seu terno amassado, sua gravata afrouxada. Ele parecia velho. Nunca o tinha visto assim antes. Deslizei para o assento em frente a ele. Ele não disse olá, não perguntou como eu estava. Em vez disso, exalou e disse: "Quanto você quer?" Eu me inclinei para trás, inclinando minha cabeça. "Com licença?" Ele olhou para mim como se eu fosse estúpido. "Quanto você quer para fazer isso ir embora?" Eu ri. Uma risada real, encorpada. Ele achava que isso era negociável. Cruzei as mãos sobre a mesa. "Você ainda não entendeu, não é?" Sua mandíbula se apertou. "Isso é negócio, Júnior, não, pessoal. Isso quebrou algo dentro de mim." Inclinei-me para a frente, abaixei minha voz. "Você me matou, pai." Deixei as palavras se assentarem. "Você me enterrou. Você roubou de mim. Você fez com que o mundo esquecesse que eu existia." Seu rosto permaneceu sem emoção. Eu sorri friamente. "E agora eu vou ver você perder tudo." Seus dedos se fecharam, em punhos. Ele exalou pelo nariz, olhando para a mesa. "Isso vai nos arruinar." Um longo silêncio. Nós fizemos o que tínhamos que fazer. Balancei a cabeça, rindo baixinho. "Não, pai, você fez o que era mais fácil para você." Ele não discutiu, porque nós dois sabíamos que era verdade. Levantei-me, jogando algumas notas na mesa para o meu café. "Te vejo no tribunal." Virei-me para sair, mas antes de ir, olhei para ele uma última vez. Pela primeira vez em toda a minha vida, ele parecia pequeno, e eu o deixei lá, se afogando nos destroços de tudo o que construiu. As consequências foram gloriosas. Meu pai perdeu sua licença de advogado. Minha mãe foi afastada de seus círculos sociais. As mesmas mulheres que costumavam beber vinho com ela em eventos de caridade agora fingiam não saber seu nome. A propriedade foi legalmente restaurada para mim. A casa, os bens restantes, eram meus e Jaqueline tentou entrar em contato. Me implorou para reconsiderar. Disse que poderíamos consertar as coisas. Respondi a ela com as mesmas palavras que ela usou comigo, quando perguntei se ela alguma vez tentou me encontrar. Eu não disse nada, porque ela não valia uma resposta. A última vez que os vi foi na audiência final do tribunal. Meu pai se recusou a olhar para mim. Minha mãe enxugava lágrimas silenciosas. Jaqueline apenas olhava, os olhos fundos, enquanto o juiz finalizava a decisão. E eu saí daquele tribunal com meu nome restaurado, minha vida de volta em minhas mãos e um futuro que finalmente era meu. Eles me apagaram. Mas eu me escrevi de volta. E, desta vez, foram eles que ficaram para trás. Agora me diz, se você descobrisse que sua família te declarou morto para roubar sua herança, como reagiria ao ser chamado de volta especificamente para doar um rim? Depois de expor toda a verdade e recuperar sua herança, você perdoaria sua família? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.